o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos Verdades Ocultas da Bíblia. Olha com quem estamos aqui, o excelentíssimo historiador Henrique Caldeira, doutor em História. Respeita o professor Henrique Caldeira, hein? Do canal Estranha História e do canal Cortes Estranha História. Então se inscreva lá, se inscreva no canal Estranha História e também no canal Cortes Estranha História. O professor Henrique Caldeira estará respondendo a um dos seus inscritos acerca da questão do judaísmo como um movimento nacionalista messiânico. Então, presta atenção. Eu vou trazer algumas referências bibliográficas. Nós vamos ouvir o professor Henrique Caldeira, nós vamos ouvir a fala dele nesse sentido, na íntegra. Nós vamos trazer algumas referências bibliográficas aqui. Eu vou também apresentar a vocês uma excelente dissertação de mestrado que vai tocar um pouco no aspecto neste tema, beleza? E nós vamos ver o que isso tem a ver com questões de implicações de seitas judaicas e da formação daquilo que nós entendemos como Novo Testamento. Olha só a aula que você vai ter comigo aqui hoje. Então nós vamos ouvir o professor Henrique Caldeira, um pequeno trecho de um vídeo dele, um pequeno corte do corte do vídeo dele, beleza? E depois eu vou apresentar para vocês aqui referências bibliográficas acerca do tema e fazer os comentários. Então vocês sabem como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Olha, você que ainda não é inscrito no canal Verdades Ocultas da Bíblia, se inscreva aqui no VOB, beleza? Se inscreva aqui neste canal de estudos. Torne-se também membro do canal a partir de um precinho especial, hein? Apenas R$ 6,99. Já está ali no nível iniciado e você vai ter acesso a toda a minha biblioteca do canal. Aí tem lá os níveis ilustres da ordem e grãos mestres da ordem, beleza? Então olha só, você tem aqui ó vários níveis de assinatura com benefícios para você. Então também, além de se inscrever, torne-se membro do canal. Acesse a minha biblioteca particular e se surpreenda com os títulos, as obras que nós temos lá, selecionadas por mim, tá bom? Então, vamos lá, vamos ouvir o professor Henrique Caldeira. Vamos lá, então, e logo após eu venho com os meus comentários. Vamos embora. O Marco falou que o judaísmo passou a ter esse teor mais messiânico e nacionalista, com um Deus do próprio povo somente após o cativeiro da Babilônia. O judaísmo passou a ter esse teor mais messiânico e nacionalista. A parte de messiânico pensando assim, alguém que vai reestabelecer a dinastia davídica, o reino soberano ali de Judá, ou de um Judá-Israel, isso é principalmente depois do exílio, porque a experiência de perder a soberania é a experiência do exílio. Então a esperança de que isso vai voltar um dia, ela é bastante cultivada no exílio. Quanto à questão nacionalista, todas as religiões, todas as tradições, todas as culturas antigas são bem nacionalistas, né, nesse sentido de territorialistas, de provincianas, de tipo assim, o Deus é o nosso Deus, ele luta com a gente, ele vai para o campo de batalha com a gente, o nosso território expande por causa do nosso Deus, o nosso território contrai porque o nosso Deus nos abandonou, porque nos entregou na mão de outros povos. Essa mesma lógica a gente encontra tanto na Bíblia quanto na estela de Moabe, que são dos Moabitas, né, que é outro povo, está ali pertinho. A gente encontra isso no Cilindro de Ciro, que é um documento persa, de que a expansão territorial dos persas, liderados por Ciro, é a vontade de Marduk. Então, assim, que é o Deus dele, né? E é o Deus dele e dos povos, e é o Deus que vai reinar soberano sobre todo o território que ele conquista. Então, existe uma dimensão bastante geográfica e bastante territorialista nessa compreensão do divino em várias sociedades, né? Incluindo aí as pessoas que escreveram a Bíblia hebraica. Mas isso bem antes do cativeiro babilônico, né? O próprio nome, né, Israel, é El lutará, El contenderá, El lutará por nós, El vai à nossa frente, né, algo nesse sentido.
é o significando aí Deus, seja no sentido genérico, seja no sentido específico do nome da divindade cananeia El, né? Que aparece nessa Buinhos de Ugarit. Agora, o termo genérico ficaria meio estranho aí, né? Tipo assim, um Deus genérico lutará por nós? Então, excelente a fala do professor historiador Henrique Caldeira. É claro que podem haver algumas divergências, né, acerca da construção do nome Israel, mas este não é o foco do nosso vídeo, beleza? O foco do nosso vídeo é esta questão da identidade judaica, né? A questão messiânica, esse estado, esta dinastia monárquica oriunda de Davi, que tem expectativas de dominação territorial e expansão. O que nós enxergamos acerca do que é o judaísmo? A história bíblica, de fato, a história da Bíblia hebraica, ela está falando de uma história judaica, ou nós estamos vendo uma ficção construída, uma narrativa montada, e que, na verdade, o que nós chamaremos de judaísmo é um produto posterior, que poderia até mesmo ter surgido não necessariamente na época pós-exílica imediata, mas que foi algo que veio a acontecer, se construir, se moldar na época dos Macabeus ou dos Hasmoneus. E é exatamente isto que eu quero apresentar aqui para vocês nesta aula. Temos aqui uma excelente dissertação aqui, ó, de mestrado. Judaísmo, uma invenção helenística. Helenismo e judaísmo em 2 Macabeus, ou no segundo livro dos Macabeus. Universidade Federal do Paraná, Wilibaldo Rupental Neto. Meu amigo, isso aqui é muito bom. Dissertação apresentada ao curso de pós-graduação em História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em História. Orientador, professor, doutor Renan Frigueto, Curitiba, 2018. Nossa, aqui é uma obra excelente, recomendo que vocês leiam esta dissertação. Muito conteúdo, muito conhecimento. Uma outra obra que eu quero recomendar para vocês é Entre o Antigo e o Novo Testamento, o período interbíblico, de David S. Russell. Então, indispensável para entender também esta questão. E uma outra obra que eu também quero recomendar, Judaísmo, Cristianismo e Helenismo, ensaios acerca das interações culturais no Mediterrâneo Antigo. Uma obra do professor doutor André Leonardo Chevitarese, né? Em conjunto aí com Gabriele Cornelli. Então, indispensável. Essas obras nós estamos estudando aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Você ainda não conhece esse canal, provavelmente. Muitas das pessoas que assistem o Verdades Ocultas da Bíblia ainda não conhecem este canal. Então, ó, se inscreva lá também, reforçando para você mais uma vez, venha para cá para você entender ainda mais acerca destes temas. Então, olha aqui, ó, olha aqui. Os judeus no período de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande e a helenização dos judeus. Os judeus em Alexandria e a Septuaginta. O mito da Septuaginta. Olha aqui também, ó, as influências gregas no judaísmo. Período interbíblico. História e contexto cultural. A manipulação dos oráculos sibilinos, o judaísmo e a manipulação da literatura. E eu fiz recentemente 3 vídeos falando acerca de literatura apocalíptica. Segunda Baruch, Apocalipse. Apocalipse é um livro para pobre. Nova Jerusalém, o grande mito. Além de diversos outros conteúdos que eu já produzi aqui neste canal.
Então, olha quanta coisa, se você ainda não conhece, vai lá, se inscreve lá. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo e também, se eu lembrar, né, vou deixar no primeiro comentário fixado. Então, eu tenho o VOB, esse canal aqui, e tem o canal Professor Carlos Alexandre Costa. O desenvolvimento do nacionalismo judaico-messiânico, o Messias que vai ajudar o Estado judaíta, o Messias Ben Davi, guerreiro, que vai lutar pelo povo, que vai restabelecer uma monarquia com características divino/guerreiras militares, isso nasce no contexto da opressão e dominação estrangeira. Isso é um fato inegável. Toda esta literatura messiânica, pensamento messiânico que começará a surgir e se desenvolver será neste contexto. Num contexto pós-exílico, mas não no contexto pós-exílico imediato. No contexto pós-exílico um pouco mais à frente. Alguns irão até dizer no século III ou até mesmo no século II antes de Cristo, antes da Era Comum. E todas as motivações, todas estão na questão política. Não tem nada a ver com questão espiritual. O fator espiritual ou o fator da espiritualização da figura messiânica é algo que está adjacente, é algo que vem junto, mas o motor, aquilo que faz ir adiante, aquilo que move essa, vamos dizer assim, expectativa, são questões políticas. Dominação da terra, tributos pagos a impérios estrangeiros, impostos sendo colocados, costumes sendo rompidos. Isso você vê de uma maneira brilhante nessa obra aqui, ó, do professor Chevitarese, Judaísmo, Cristianismo e Helenismo. Ele vai fazer uma argumentação, ele vai trazer dados, fontes, informações históricas a partir daquele texto da oração que está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. O professor Leonardo Chevitarese e o outro autor, eles vão delineando as questões que envolvem o período de Antíoco Epifânio e o que de fato historicamente estava acontecendo nesse chamado Estado de Judá ou província de Judá. Todos os problemas era olhar para a dominação estrangeira. O Messias tinha que vir para nos livrar da dominação estrangeira. O Messias vai vir para nos livrar da corrupção, da dominação estrangeira. Só que você tinha um problema que, vamos dizer assim, parece-nos que não nos é colocado claramente por muitos que estudam ou dizem que estudam esse tema. Que assim como havia o judaísmo crescendo como um forte elemento de retenção, vamos dizer assim, destas questões messiânicas e de amplificação, retenção das ideias e amplificação das mesmas, havia também parte da sociedade que não via muitos problemas com a dominação estrangeira, com o processo de helenização, por exemplo, né? A construção de aquedutos, anfiteatros, a construção de monumentos, a arte grega, a língua grega, a cultura grega, assim como também de outros povos, aquilo que era tido como um modelo benéfico por parte da sociedade judaica, não era vista de maneira ruim, mas havia um núcleo religioso político, entenda, religioso político, que via isto como uma ameaça, que estava ali no desencadear, do desenvolver uma identidade estritamente, puramente judaica. Quando eu falo puramente, não quer dizer que não incorporariam elementos de outras culturas ou outras tradições. Claro que o judaísmo traz elementos de outras culturas e outras tradições, vídeo Talit, Egito, né? Precisamos questionar isso? Acho que não, né? Vídeo modo a se vestir ao modo persa, muito semelhante a como os persas se vestiam. Há de se questionar nisso? Também não, tá tudo muito bem documentado, né? Você já viu aqui comigo com
obras de historiadores, até com imagens, com tudo aqui de cultura material, demonstrando esta questão. Então, ninguém está inventando nada aqui da cabeça. Estou te dando uma aula com fundamentos. E isso vai se desenvolvendo em um contexto de que os judeus não conseguem se desvencilhar dos aspectos de serem dominados, a não ser quando você está ali momentaneamente durante o período dos Macabeus, que vai surgir a dinastia dos Hasmoneus. Tem um livro muito interessante de Israel Finkelstein, quando ele fala da questão do período em que Neemias viveu, da reconstrução dos muros de Jerusalém, das memórias asmoneias. Israel Finkelstein, um dos maiores arqueólogos do mundo em atividade, e você lendo aquele livro, que eu já fiz vídeos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, lendo aquela obra lá, fantástica e maravilhosa. Sabe o que você vai aprender? Quando escavaram lá, não houve reconstrução, nunca existiu reconstrução dos muros de Jerusalém. Aquilo não aconteceu. E diversas outras narrativas, Israel Finkelstein vai demonstrando, não somente no aspecto arqueológico, mas se munindo de informações de pessoas do campo da história e de outras ciências, de que muitas das histórias que nós vemos são, na verdade, construções do período dos Hasmoneus. Construção macabeia. É igual quando você pega diversas profecias do livro do profeta Zacarias, que no Novo Testamento serão alegorizadas para falar do Cristo, do Jesus do Novo Testamento. Mas, na verdade, sabe a que período aquelas profecias correspondem? Ao período dos Macabeus, a dinastia Hasmoneia. Exatamente isso. E todas as expectativas messiânicas de um reino judaíta milenar. Exatamente isso, que é isso que nós estamos vendo. É um reino judaíta milenar com a bênção de Javé. Um reino que irá governar todos os outros povos da terra. Sabe onde essa expectativa irá nascer? Até mesmo a redação no Deutero Isaías, no período dos Macabeus, no período da dinastia Hasmoneia. Então nós estamos vendo um movimento político / religioso / espiritual, do qual a única razão pelo qual ele emerge é o contexto de luta contra forças estrangeiras. É uma questão política. E olha que eu estou te apresentando aqui uma dissertação de mestrado. Estou te apresentando aqui um livro entre o Antigo e o Novo Testamento. Então você tem aqui o surgimento e expansão do helenismo, os gregos e os romanos, a Septuaginta da literatura helenista, a cultura grega na Palestina, a influência religiosa do helenismo, a reação contra o helenismo, o partido helenista em Jerusalém, a vingança de Antíoco, os Macabeus e a revolta dos Macabeus, a casa de Asmoneus, Herodes, os romanos, a religião da Torá, do templo à Torá, o ponto de levante e revolta, a Santa Aliança. Ou seja, você tem muitos subsídios e elementos nestas obras aqui para que você venha entender o que eu estou trazendo aqui para vocês. Você vai concluir o óbvio. Tudo isso é uma construção. Tudo isso é algo que vai sendo gerado na espontaneidade das lutas que estão ocorrendo ali, de a formulação de uma identidade nacional. Isso vai para a literatura, isso vai para a cultura, isso vai para os hinos, isso vai para o ensino da sinagoga. Estas expectativas que só tem cunho político. O cume disso é o cunho político. Em torno do cunho político, você tem outras questões que estão satélites. Ok, não discordo disso.
Não vou dizer que é tudo 100% em torno da política. Não, mas o que gera, o que impulsiona, o que move estas questões, sinto lhe dizer, são questões políticas, de enfrentamento, resistência contra a dita dominação estrangeira. Que, volto a dizer, tinha muita gente naquela época que não era contra, que via vantagens e benefícios nessa questão, mas que existiam outros grupos, e grupos até mais vinculados àqueles que nós hoje classificamos como elites, que eram a favor, sim, desta questão de resistência, de uma identidade religiosa, política, social. Só que não deu certo, não é verdade? Tiveram ali o período dos Asmoneus, mas depois vieram os romanos, e aí tudo isso ficou apenas na literatura, sai um pouco do âmbito político e fica mais no âmbito religioso, espiritual, vamos dizer assim. Tá bom? Leiam estas obras aqui, eu recomendo que vocês leiam demais, que aprendam muito, tem muita coisa a se aprender aqui, tá bom? Olha aqui, ó, vem aqui, se você quiser aprender mais, eu estou lendo estas obras aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa, lendo e explicando. Especificamente, eu estou lendo a obra Entre o Antigo e o Novo Testamento e a obra Judaísmo, Cristianismo e Helenismo. Essas duas obras eu estou lendo aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa e explicando-as, tá bom? Estou lendo e explicando. E nos 3 últimos vídeos eu falei sobre as questões da literatura apocalíptica. Então, para você que não conhecia ainda esse canal, Professor Carlos Alexandre Costa, é um canal do Universo VOB. Vai lá, me dá uma força, se inscreve lá, maratona os vídeos. E eu falo maratona porque realmente eu já fiz 69 vídeos. Na verdade eu fiz 68, né? Que um é um filme, um documentário. Mas os demais, ó, todos os vídeos produzidos, lidos, explicados aqui, questões por mim. Esse canal tava um pouco paradinho, você vê que quando eu comecei lá as produções, ele tava trazendo boas visualizações, por questões pessoais do ano passado, que eu não preciso falar de novo aqui quais são para vocês, eu tive que parar, né, a produção, mas eu voltei para este canal, estou produzindo lá diariamente, lendo obras, artigos. Esse aqui da Apocalíptico foi uma apostila que eu mesmo fiz, então estou dando aula lá de um material que é meu, esses 3 últimos vídeos aqui sobre Apocalipse, tá bom? Um material meu, 100% meu, feito por mim, e nos demais aqui eu estava lendo livros do professor Chivitarese, a obra Entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse vídeo aqui, Daniel e os mitos do Garite, foi uma apostila também que eu fiz, eu li aqui para vocês. Estou também lendo a obra Para Além da Bíblia, ou seja, estou lendo diversos livros neste canal, além de materiais que eu mesmo desenvolvo, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Não pare de estudar, continue estudando estas obras aqui que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Leia também essa excelente dissertação. Vamos buscar conhecimento. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo então do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat